da Câmara conversou com uma psicóloga sobre como orientar a família a tratar de assuntos polêmicos com a criança em casa. As pessoas, elas acham esse assunto um pouco tabu, mas a grande dica que todos nós damos é de você conhecer o seu adolescente. Então, saber qual o meio que ele está, a criança e o adolescente, qual o meio que ela está, como é o dia a dia, quais são as conversas que vai rolando aí no círculo de amizade deles, porque a gente tem que puxar deles como esse assunto já é tratado para que a gente possa chegar com algum tipo de intervenção. Não adianta a gente fazer uma reunião familiar, vamos falar sobre sexualidade. Se a criança às vezes nem está preparada para isso ainda. Então nós precisamos entender a visão e as atitudes da criança dentro desse contexto, o que ela já sabe, o que ela não sabe, o que ela está sendo exposta, o que os amiguinhos falam, para que a gente possa entrar com alguma orientação. Os pais precisam primeiro conhecer esses assuntos para si, né? Homossexualidade, sexualidade, conhecer tudo isso a fundo para si, para depois passar para a criança, porque o que a gente percebe, Gabi, que tem muitos pais que não conhecem esse assunto e aí já vem com vários preconceitos e vários conceitos já formados, né? Então é interessante todos nós abrirmos a cabeça para saber o que está acontecendo sobre isso, quais são os debates que estão em torno desses assuntos, em primeiro lugar. Depois a gente saber o que a nossa criança está sendo exposta, o que a criança pensa sobre isso e deixar um espaço aberto para a criança vir perguntar para os pais. O que acontece? As crianças acabam perguntando entre os pares e aí surgem alguns conceitos às vezes distorcidos porque a criança não tem uma referência, nem em casa, nem na família próxima. Então é interessante os pais saberem esses conceitos, saber o que a criança pensa sobre isso e deixar um ambiente aberto para que essas perguntas possam ser feitas em casa. Deixar de conversar sobre isso em casa, proibir esse assunto em casa, não é uma... Não, de jeito nenhum. A gente acaba colocando debaixo do tapete alguns assuntos e formando na cabecinha da criança tabus, formando na cabecinha da criança preconceito ou conceitos deturpados. Então, o interessante é a gente trazer para perto e todos nós conversarmos sobre isso. Tem pais que não têm também respostas prontas, porque a gente não tem respostas prontas. E a gente vai construindo essas respostas junto com a criança. Não tem idade certa, porque tudo que a gente estava estudando sobre idade, as crianças estão bem maduras hoje em dia, né? Mas talvez assim, entre 8, 9 anos, 10 anos, as crianças já começam a se despertar para a sexualidade em geral, até com os pares. Então é interessante a gente já ficar mais aberto para os crushes que aparecem nessa idade e o que eles pensam sobre isso, com quem que eles estão se envolvendo. E até às vezes as crianças começam a falar mais de sexualidade e a gente está aberto para essas questões, essas perguntas. Se a gente não souber a resposta, a gente procura a resposta também e senta com a criança de uma forma muito tranquila e muito aberta. O que é legal é a gente ser referência em casa para as crianças. Isso é importante, porque senão eles acabam procurando em outras pessoas uma referência que não tem em casa. A gente continua